Esse aqui, pessoal, é um assunto bem complicado para um homem, né, falar, pelo fato de não ter o poder de fala, porque é uma situação exclusiva das mulheres. Porém, mesmo sendo homem, eu acho que a gente também tem um direito, tem talvez o livre-arbítrio, vamos falar assim, de dar uma opinião acerca de algum assunto. Eu imagino que seja do conhecimento de vocês que recentemente, agora no mês de outubro, a Câmara dos Deputados votou um texto onde as trabalhadoras, né, as mulheres, terão 2 dias consecutivos de folga. Isso é obrigação, viu? Sempre que tiverem no período menstrual, e esse ciclo, de alguma forma, debilitar a mulher. Ou seja, comprometer ela ali no ambiente de trabalho de alguma forma. E aí, como eu falei no início do vídeo, gente, é muito complicado para um homem falar sobre o assunto, até porque o homem não tem poder de fala em relação a um tema que é exclusivamente feminino. Mas quando eu li um pouco desse texto, pessoal, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco pensativo em relação a algumas situações, principalmente se tratando, por exemplo, vocês imaginam uma empresa que contenha no quadro de funcionários a maioria mulheres. Para começar, pessoal, eu deixo bem claro aqui que eu particularmente sou muito a favor de as mulheres que passam, né, por uma situação tão complicada como essa, ainda mais nesse período menstrual e tudo mais, aí, que mexe muito com a questão hormonal também, tenham sim esses 2 dias de folga. Porém, eu fico preocupado em relação a como é que vai ficar o mercado de trabalho para mulheres, né, diante de uma situação dessa. Complementando o que eu estava falando anteriormente, vocês imaginam, por exemplo, uma empresa que tem, né, no seu quadro de funcionários a maioria mulheres ou apenas mulheres. Será que o patrão, será que os donos das empresas não irão fazer uma substituição? Ou seja, em vez de contratar mulheres, vão passar a contratar somente homens, fazendo com que o mercado de trabalho para a mulher, que já é bem limitado, que já é bem comprometido, fique ainda mais complicado somente por causa dessa lei. Esse vídeo aqui, pessoal, é muito curto, então não tem como eu destrinchar para vocês aqui todos os detalhes, né, desse texto aí, dessa lei que foi aprovada recentemente aí pela Câmara dos Deputados e que inclusive já vai ser entregue, né, que vai ser repassado ao Senado também para fazer a apreciação do texto e em seguida uma provável aprovação também dessa lei. Para quem quiser, né, se aprofundar mais e conhecer mais em relação a isso, a esse texto, coloque no Google aí licença menstrual. E aí já possui diversas matérias em relação a isso aí. E aí vocês vão conseguir se aprofundar ainda mais e conhecer melhor o texto que está sendo pautado aí dessa lei da licença menstrual. E eu queria muito, gente, saber principalmente a opinião das mulheres em relação a isso aí. E principalmente das mulheres que quando estão nesse período menstrual passam por, né, ficam debilitadas, que passam por problemas que só elas sabem, né, o que passam, o que sentem. Então eu gostaria muito de saber a opinião dessa mulherada em relação ao que elas acham dessa lei. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês aí.